Boa noite, lindezas. Tudo bem com vocês? Que bom a gente estar junto aqui de novo, com um propósito tão necessário, urgente nos nossos dias. É tão interessante que a saúde mental é algo tão sério como qualquer outra urgência e necessidade do nosso corpo. Mas quantas vezes a gente vai empurrando com a barriga, vai adiando ou não vai admitindo? Se a gente tem um problema no coração, está sentindo assim o coração, uma taquicardia, a gente logo trata de marcar um cardiologista, sim ou não? Se a gente fratura a perna, bora para o ortopedista. Mas, às vezes, a gente começa a apresentar sintomas sérios quanto à nossa saúde mental, emocional, e a gente não toma providências quanto a isso. E as coisas vão se agravando. Então, a gente precisa de pensar e falar cada vez mais abertamente na igreja sobre as questões emocionais, porque a Bíblia, ela não escondeu nenhuma necessidade emocional. Ela está repleta de pessoas que tiveram também seus desafios, que tiveram depressão, que quiseram entrar numa caverna e nunca mais sair, né? Então, a humanidade está vulnerável a todo tipo. Desde que o pecado entrou no mundo, nós estamos vulneráveis às questões que dizem respeito ao mundo caído. Fomos reconciliadas com Deus? Sim, fomos reconciliadas com Deus. Mas ainda estamos aqui. Estamos aqui nesse mundo, nessa realidade. Eu dou graças a Deus, às vezes as pessoas demonizam psicólogos, psiquiatras, né? Até um tempo atrás, a gente fala, vou no psiquiatra. No quê? No psiquiatra? Por quê? Oh, fulano foi no psiquiatra. Gente, eu já cheguei a ouvir isso, né? Mas, graças a Deus, a luz do Senhor tem entrado, a clareza do Senhor, e a gente sabe que todo dom perfeito vem do Pai das luzes, e o Senhor tem capacitado o homem, né? Homens e mulheres, para que essa questão da saúde mental seja tratada como ela deve ser tratada, né? E coube-me aqui, a minha parte no latifúndio nessa noite, é falar sobre a frustração, lidando com as frustrações. Quem aqui já se frustrou? E quem aqui é frustrada? Ficou claro a diferença entre as coisas, não ficou claro? Porque a frustração, ela pode nos aprisionar mesmo, nos encerrar num cárcere, que gera uma série de outras disfunções na nossa vida. Ou ela pode se tornar uma bela escola. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 29. Nós vamos ler a partir do verso 13. Mas antes eu quero lembrar a vocês o significado dessa palavra. Sempre que eu vou falar sobre alguma coisa, eu gosto de revisitar o significado na língua portuguesa da nossa palavra, da palavra, mesmo que a gente já conheça o conceito. Frustração, ato ou efeito de frustrar-se, falhar ou fazer falhar, fracasso, decepção causada pela não satisfação das expectativas, desapontamento, estado resultante da impossibilidade de satisfazer uma necessidade ou um desejo. Com esse conceito em mente, nós vamos ler então Gênesis capítulo 29, a partir do verso 13. Jacó tinha saído da casa de seu pai, ido para uma terra distante para fugir da ira de seu irmão Esaú. E a partir do verso 13, o texto diz assim: assim que Labão soube que seu sobrinho Jacó havia chegado, correu ao seu encontro. A mãe de Jacó diz a ele, Rebeca diz a ele, você vai para a terra de onde eu vim, da terra do meu pai. E lá ele se encontrou com seu tio Labão, que era então irmão de Rebeca. Assim que Labão, irmão de Rebeca, soube que seu sobrinho Jacó havia chegado, correu ao seu encontro.
Ele o abraçou, o beijou e o levou para casa. Depois que Jacó lhe contou sua história, Labão exclamou: você é de fato sangue do meu sangue. Quando Jacó estava na casa de Labão, havia cerca de um mês, Labão lhe disse: você não deve trabalhar de graça para mim só porque somos parentes. Diga-me qual deve ser o seu salário. Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Lia e a mais nova Raquel. Os olhos de Lia eram sem brilho, mas Raquel tinha bela aparência e rosto atraente. Visto que Jacó estava apaixonado por Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor por 7 anos, se me der Raquel, sua filha mais nova, para ser minha esposa. Melhor entregá-la a você do que a qualquer outro, respondeu Labão. Fique aqui e trabalhe comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. Ele a amava tanto que lhe pareceram apenas alguns dias. Chegada a hora, Jacó disse a Labão: cumpri minha parte do acordo. Agora dê-me minha esposa, para que eu me deite com ela. Labão convidou toda a vizinhança e preparou uma grande festa de casamento. À noite, porém, quando estava escuro, Labão tomou Lia e a entregou a Jacó, e Jacó se deitou com ela. Labão deu sua serva Zilpa a Lia para servi-la. Na manhã seguinte, quando Jacó acordou, viu que era Lia. Então Jacó perguntou a Labão: o que o senhor fez comigo? Eu trabalhei 7 anos por Raquel. Por que o senhor me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Espere, contudo, até terminar a semana de núpcias, e eu também lhe entregarei Raquel, desde que você prometa trabalhar mais 7 anos para mim. Jacó concordou em trabalhar mais 7 anos. Uma semana depois de Jacó ter se casado com Lia, Labão lhe entregou Raquel. Jacó se deitou também com Raquel, a quem ele amava muito mais que a Lia. Então permaneceu ali e trabalhou mais 7 anos para Labão. Quando o Senhor viu que Lia não era amada, permitiu que ela tivesse filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz um filho, chamou-o Ruben, pois disse: o Senhor viu minha infelicidade e agora meu marido me amará. Pouco depois, Lia engravidou novamente, deu à luz outro filho, chamou-o de Simeão, pois disse: o Senhor ouviu que eu não era amada e me deu outro filho. Lia engravidou pela 3ª vez e deu à luz outro filho, chamou-o de Levi, pois disse: certamente, dessa vez, meu marido terá afeição por mim, pois lhe dei 3 filhos. Lia engravidou mais uma vez e deu à luz outro filho, chamou-o de Judá, pois disse: agora louvarei ao Senhor. Então parou de ter filhos. Senhor, essa é a tua palavra e nós pedimos que o Senhor, que é todo-poderoso, que a inspirou, que o Senhor fale com cada uma de nós, na nossa individualidade, naquilo que cada uma de nós precisa receber nessa noite. E também que o Senhor fale conosco como tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Quando você lê essa história, você vê aqui uma convergência de frustrações. Jacó, que certamente estava experimentando um desafio muito grande, teve que sair às pressas da casa de seus pais, porque havia feito uma tramóia com a mãe dele, para receber a bênção do pai, no lugar de Esaú. Esaú estava furioso, enfim. E ele vem para a casa de Labão. Chega na casa de Labão, Labão parece uma pessoa gente boa, mas aí entrega uma no lugar da outra. Agora, o meu foco aqui, hoje, está em Lia. Gente, quando eu era adolescente, eu lia esse texto, eu pensava assim: ah lá, Lia, embaçando o romance do casal. Raquel e Jacó. Lia, a caolha, a marmota da Lia. Era assim que eu pensava, motivada por Hollywood. O problema é esse, gente, a nossa inspiração é a palavra de Deus, não é Hollywood. Hollywood não tem nada para nos oferecer, a não ser entretenimento barato. E eu tinha essa noção de Lia, essa percepção de Lia, na minha opinião, ela estava ali como, né, uma imposição de Labão, uma pessoa empatando o romance. Mas, na verdade, quando a gente vai mergulhando nas Escrituras e a gente vai entendendo todo o contexto, e a gente vai vendo os desdobramentos que Raquel entra
por eles, e Lia, a gente vê claramente quem foi que Deus escolheu para ser a esposa de Jacó. Tanto é, gente, que nesse mês agora eu estava em Israel e pela primeira vez eu fui a Hebrom, onde está o túmulo dos patriarcas. E quem está lá no túmulo dos patriarcas? Lia, não Raquel. Raquel foi enterrada na estrada, perto de Belém. Lia foi escolhida por Deus. Mas que caminho de frustração essa mulher experimentou. Vocês já pensaram, quando Jacó acorda na manhã do dia seguinte e olha para o lado dele, pensando que quem estaria do lado foi aquela que ele escolheu e por quem havia trabalhado 7 anos. O prêmio, finalmente, agora ela é minha. Mas aí olha para o lado e quem está lá? Lia. E o casamento já havia sido consumado. Você já imaginou o que Lia viu nos olhos de Jacó? Quantas aqui são casadas? Deixa eu ver. Então vocês vão me entender. Você lembra da cara de Jacó? A decepção, a frustração. E ele não escondeu nada, ele deixou muito claro. E não era culpa dele também, ele amava Raquel, ok? Não era culpa dele. Mas agora Lia havia se tornado sua esposa. E principalmente dentro dessa cultura, gente, é algo muito claro. Você não ama para casar, você casa para amar. Quantas vezes os casamentos aqui eram arranjados? Quantas vezes as pessoas tinham que aprender a amar? Os próprios pais de Jacó, né? Isaac viu Rebeca, tomou Rebeca e se casou com ela, levou para a tenda e ela virou sua mulher. Ele nunca tinha sentado com Rebeca, nunca tinha conversado com Rebeca, então ele se casou para amar Rebeca. Mas só que a frustração de Jacó, ela foi tão grande, que é inevitável. Vocês imaginam Jacó ficando surpreso, depois furioso, levantando-se rapidamente, indo atrás do sogro para falar, o que você fez comigo? Só faltou falar, me deu essa praga de esposa. É tão interessante, gente, que o texto fala assim, que Lia era feia. Em outras palavras, o texto está falando, ela não era tão bonita quanto Raquel. Raquel, em algumas traduções, diz que ela era bonita de porte e de semblante, ou seja, de rosto e de corpo. Era mulherão. Mas o mulherão mimadinha. Aí, quando eu fui vendo Lia, percebendo Lia, nessa realidade de frustração absoluta, porque aquelas mulheres, elas eram preparadas para quê? Para casar. Não tinha outra expectativa, não tinha outro sonho. A honra para uma mulher era se casar e ter uma família, ter filhos. Esse era o sonho das mulheres. Esse era o propósito delas. Era isso que elas almejavam, era isso que elas ansiavam. E quando chegou a vez de Lia, ela foi entregue para um cara que, quando pôs os olhos nela e reconheceu que ela era a mulher com quem ele havia consumado o casamento, quando ela sentiu a frustração dele, ela viu que ela não era amada. Só que Deus, o texto disse para a gente que Deus viu isso. Deus enxergou Lia na sua condição de rejeição e de frustração. E a primeira coisa que eu quero te dizer nessa noite é, nós vamos nos frustrar ao longo da vida. Você já se frustrou, talvez você esteja frustrada nesse momento por alguma coisa que está acontecendo agora, e eu vou te falar, você vai se frustrar mais tarde. Porque a gente cria expectativas. É do nosso coração, a gente faz sonhos, a gente faz planos, a gente pede ao Senhor determinadas coisas, sim ou não? Nós temos expectativas, nós temos sonhos, nós temos planos. Mas e se a coisa não acontecer do jeito que a gente espera? Se a resposta de Deus para nós for não. A gente está vivendo hoje um tempo muito desafiador, porque nós estamos aprendendo o Evangelho, onde Deus é nosso servo. Onde Deus é que tem que nos abençoar do nosso jeito.
Então as pessoas chegam para Deus com as suas listas de desejos, como se Deus fosse o gênio da lâmpada, e se ele não atende, Deus não é tão bom coisa nenhuma. Fala que Deus é bom, Deus não é não. Olha o que aconteceu com a Lia, coitada. Olha o que aconteceu comigo, olha o que eu passei na minha vida, o que eu passei na minha infância, o que eu passei no meu casamento. Tive tanta expectativa no meu casamento, casei com um doente, casei com um cara que é narcisista, casei com um psicopata. Cada uma de nós tem alguma coisa. Às vezes você se casou, deu tudo certo no seu casamento, você teve filhos do jeito que você queria, mas na carreira a coisa não saiu do jeito que você esperava. Você não conseguiu estudar o que você quis estudar. E tantas situações. Mas o fato é que a primeira coisa que a gente tem que se lembrar é a quem nós pertencemos. De quem somos. Tem uma música que fala muito sobre essa questão. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Isso é lindo na música, mas nós precisamos de sair das canções e das poesias e tornar isso uma realidade na nossa vida. Se Deus nos ama e Ele já provou o seu amor para conosco, porque Ele nos entregou o seu próprio Filho, Ele não poupou o seu próprio Filho para nos reconciliar consigo mesmo. Você acha que Ele perde o controle? Se nós estamos debaixo do domínio de Deus, Ele não prometeu que nós não teríamos problemas, Ele não prometeu que nós não teríamos aflições. O próprio Jesus deixou-nos o exemplo, Ele mesmo se deixou moer, Ele se entregou para, através de ser esmagado como uma azeitona no jardim do Getsêmani, produzir óleo. Nada na nossa vida vai ficar desperdiçado. O Senhor não falou que nós teríamos dias fáceis, mas Ele falou que estaria conosco. E a gente sabe o que Deus faz através do nosso sofrimento e das nossas frustrações. Mas acontece que a gente está formatado num tempo que fala assim, não. Deus vai te dar tudo o que você quiser. A teologia da Xuxa, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Gente, essa não é uma teologia bíblica. Não é isso que a Bíblia diz. Muito pelo contrário, Jesus disse muito claramente, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Pré-requisito para seguir Jesus é, esteja disposto a morrer para você mesmo. Esteja disposto a entregar os seus sonhos e os seus planos no altar de Deus. Esteja disposto a ser como Abraão. Pega aquilo que você recebeu de Deus, sobe a montanha e sacrifica. E nem sempre o cordeiro vai ser provido. E aí? Como é que nós vamos reagir? Aí a gente volta para Lia. Quando o Senhor olhou para Lia e falou assim, vou dar para ela o melhor presente que as mulheres podem receber. Filho. Eu vou dar para ela filhos. Nesse contexto, se a gente hoje, né, a maioria de nós pelo menos, quer ter filhos e reconhece que os filhos são herança do Senhor, fruto do ventre é galardão. Você imagina naquela época, uma mulher ser estéril é como se Deus a estivesse rejeitando. Deus fechou-lhe a madre. Agora, filho, bênção, abençoada. Quanto mais filho, mais abençoada. O texto terminou dizendo, aqui no capítulo 29, que ela teve 4 filhos e parou de ter filhos. Mas quando você vai para o 30, Deus ainda deu para ela mais 2 filhos homens e mais uma mulher, Diná. Mais uma filha. Deus deu a Lia 7 filhos. E 7 é um número perfeito. Mas o primeiro, ela ficou na expectativa. Ela já tinha experimentado a primeira frustração de não ser a esposa joia, a esposa escolhida, a amada, a titular. Ela era reserva.
Mas Deus olhou para ela, tinha planos para ela. Gente, Deus não passou a ter plano para Lia. Depois que... e agora, hein? Agora Labão enganou Jacó, deu Lia. Deixa eu ver como é que eu resolvo isso. Não, gente. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe de todas as coisas antes que elas aconteçam. No coração de Deus, Lia já era escolhida. Tanto é que o quarto filho dela é Judá, de onde vem Jesus. Foi do ventre de Lia que veio a ascendência do Messias. Que é bênção maior do que essa? Então, Lia já estava nos planos de Deus, mas Lia não era o plano de Jacó. E é a segunda coisa que eu quero te dizer nessa noite. Você está frustrada por quê? Por que você está frustrada? Por algo que você queria, algum reconhecimento, alguma coisa, material, terrena, egoísta, autocentrada, que te foi negada? Quantas vezes a gente faz os nossos planos, mas a gente não pergunta para Deus se são os planos dele? E eu quero te dizer, minha querida, os planos que não são de Deus para nós, eles precisam ser frustrados. Será que você pode se lembrar de alguma coisa que foi frustrante para você no passado e hoje você diz graças a Deus? Foi livramento? Eu tenho, gente. Eu tenho. Os 3 meninos que eu gostava na minha adolescência e infância, os 3 estão mortos com droga, por causa de droga. E na época que a coisa não acontecia, eu falei assim, Deus, queria tanto fulano, Deus, Deus, faz ele me enxergar, Deus. Não. E a gente fica bravo quando a gente é adolescente, fica bravo, por que Deus não me escolheu? Por que ele está agora namorando com a outra? Aí o tempo passa, a história muda, e você fala assim, Deus, muito obrigado. Muito obrigado, o Senhor não ouviu o meu clamor, o Senhor me ama mesmo. Tem coisa, gente, que a gente entende assim, mas tem coisa que a gente não entende assim, não. Tem coisa que a gente vai morrer sem entender. Mas aí o que a gente tem que fazer? Confiar. Confiar. Confiar no seu amor. Lia ficou na expectativa. Eu tive um filho, então agora meu marido vai me... Ela continuava na expectativa de receber de Jacó um outro olhar. Não, alguma coisa vai ter que acontecer. E eu imagino que ela não fazia só isso através de querer o amor dele através dos filhos. Não. Quando a gente quer conquistar alguma coisa, né, a gente se desdobra. Eu fico imaginando Lia se desdobrando para agradar Jacó, para ser uma boa esposa, para estar presente quando ele precisava, para servi-lo com o melhor que ela tinha. Para ser uma boa mãe, uma esposa dedicada, mas nada adiantava. Ele tinha olhos para Raquel, era a Raquel que ele amava. E quando a gente vê ao longo da história, ele não fez muita força para amar Lia, não, é isso que parece para a gente. Tanto é que quando ele atravessa o Val do Jaboque, quando ele vai se encontrar com Esaú, ele põe Raquel por último. Ou seja, se matar, mata a Lia, mata os meninos, Raquel não. Então, Lia viveu com isso a vida inteira. Na expectativa de receber algo que ela queria muito. Algo que era legítimo. Mas ela teve que se contentar com aquilo que Deus quis dar a ela. E é o lindo que ela entendeu isso logo. No primeiro filho, ela tinha expectativa de ser amada. No segundo filho, agora meu marido vai me amar. No terceiro filho, agora meu marido vai... Chegou, agora são 3, não é 1 nem 2. Agora é o terceiro. Agora ele vai me olhar com outros olhos. Mas quando ela viu, ela percebeu que nada mudava o coração de Jacó. Aí Deus deu a ela o 4º filho, Judá. Judá. Lia engravidou mais uma vez e deu à luz outro filho, chamou de Judá, pois disse, agora louvarei ao Senhor. Chega um momento que a gente tem que parar de olhar para a ferida,
Parar de olhar para aquilo que não deu certo. Parar de olhar para, eu sonhei, eu planejei, eu tive expectativa, eu estou frustrada, está doendo. Gente, doer é válido. Chorar pode, graças a Deus que a gente pode chorar quando a gente se frustra. Graças a Deus que a gente pode ficar chateado. Tudo bem, está tudo bem ficar chateado, está tudo bem chorar. O problema é não deixar que a frustração se torne um cárcere na sua vida. Porque o que era frustração vai virar comparação, competição, inveja, murmuração, insatisfação. Quando vem a frustração e ela não é devidamente tratada, curada, superada, quando a gente não escolhe olhar para a frustração, ok, eu fracassei. Um dos significados ali de frustrar é fracassar. Essa palavra é proibida nos nossos tempos. Todo mundo posta só a vitória. Como é que você está falando? Só a vitória. Ninguém fala, estou acabado. Desempregado, minha vida está ruim. Ninguém posta isso. Porque você posta o quê? Ninguém posta o arroz com ovo. Todo mundo posta o salmão com alcaparras. A mensagem subliminar nisso aí é, eu sou uma vitoriosa. Eu venci na vida. Quando você encontra com a colega de colégio que você não vê, tem uma década, você fala, fulana, você está boa, tudo bem. Aí você pergunta, casou? Porque você quer saber se deu certo, se ela casou, se arrumou alguém para amar. Aí fala, casei. Ai, que bom! Teve filho? É uma investigação para saber se a vida da outra é vitoriosa. E eu conheço gente que... E aí, o que você está fazendo? Você formou? A pessoa mente. Ela não deu conta de formar. Foi cuidar dos meninos, foi cuidar do marido, não deu conta. Formei. É mesmo? O que você fez? É psicologia, administração. E agora eu estou terminando pediatria. A pessoa fala assim, nossa. Não, é mãe. Dona de casa e mãe. Mas ninguém gosta de falar. O que você é? Dona de casa. Por quê? Porque isso não passa, né? O sucesso que os outros esperam. Então, gente, parte significativa das frustrações que nós temos é porque a gente projeta uma vida colocando peso naquilo que não tem e esvaziando aquilo que realmente é importante. Quantas de vocês aí estão frustradas porque não terminou o curso superior ou não conseguiu fazer o doutorado, o mestrado? Mas dá uma olhada para a sua vida. Você tem uma família saudável? Glória a Deus. Mas a gente tem uma mania de sempre potencializar o que está ruim, aquilo que não saiu do jeito que a gente esperava. Às vezes você fez uma festa, seu casamento foi lindo, tudo maravilhoso, não choveu no dia, seu vestido ficou maravilhoso, todo mundo elogiou a festa, mas na hora que a daminha foi entrar, ela deu um show à parte. Rolou no meio da passarela. O povo foi pegar a daminha, ela gritou com todo mundo, chamou atenção, fez birra. Aí você fica, por que a menina fez birra? Por que eu escolhi aquela menina para ser minha dama? Ela estragou minha noite. Uma coisa desse tamanho. Toma uma dimensão enorme. E aí a gente vai arrastando essas coisas e nos tornando reféns. Por coisas pequenas, ou por coisas que você acha que os outros esperam de você. O que o Senhor pensa sobre você? Quais são os pensamentos de Deus? Na hora que Lia parou de olhar para a circunstância dela, na hora que Lia parou de olhar para o casamento fracassado dela, na hora que Lia passou a olhar para aquela situação onde a irmã virou a rival, e ela olhou para Deus. Quer saber? Agora eu louvarei o Senhor. Porque o Senhor me escolheu. O Senhor está colocando os filhos no meu ventre. E aí, se a gente parasse aí, a história estava maravilhosa. Ela foi bem, ela deu um passo certo, ela louvou a Deus, ela parou de ter expectativa, vai me amar, vai me amar, vai me amar. Mas quando você vira a página e vai ler o capítulo 30, Raquel não tinha filhos, aí é outra frustrada. Ela era amada, ela tinha todo o olhar, toda a atenção do seu marido,
Mas me dá filho, senão eu morro. Eu sou Deus para te dar filho? Eu fico imaginando a amargura de Raquel. Porque ela via a irmã, feia, caolha, tendo filhos. E ela tudo em cima, nada. Vergonha, raiva, indignação, competição, comparação. Aí Lia acha, o Rubem acha umas mandrágoras, que fala que ajudava a ter filho. Aí ela pede, vem Raquel, ficou sabendo que o Rubem achou mandrágoras. Me dá mandrágora aí, eu preciso de engravidar. Deixou o orgulho no bolso, foi lá pedir para a irmã dela ajudar ela. E ela negocia, Jacó, né? Me aluga o seu marido aí. Eu fico imaginando, gente, se Lia pediu isso para Raquel, é porque tinha muito tempo que ela estava na seca. Por quê? Porque Jacó estava satisfazendo Raquel. Mas aí, ó, uma noite, ela grávida de novo. Você já imaginou a raiva de Raquel? Ele deita comigo todo dia, eu não engravido. Uma noite que eu emprestei ele para minha irmã. E aí Deus continua abençoando Lia, deixando muito claramente que ele tinha um caminho para ela, que ele tinha propósito para ela, e que a estrada dela ia ser árdua, mas ele ia estar com ela. E dos 11 filhos de Jacó, 11 ou 12? 11, 12. 11? 12. Dos 12 filhos, 7 eram de Lia. Olha isso, que mulher fértil maravilhosa. Você está pondo os olhos na sua esterilidade, naquilo que você não tem. Talvez você chegou aqui nessa noite pensando assim, minha vida está horrível. Tudo que eu planejei deu o contrário. Meu casamento está ruim, eu perdi meu trabalho. Às vezes você tem muitas fontes de frustração. Meu filho está desviado dos caminhos do Senhor. Tantas histórias que a gente, se eu fosse colocar o microfone na boca de cada uma aqui, eu sei que cada uma ia ter uma história triste e difícil para contar. Mas nessa noite, minha irmã, o que eu tenho para te dizer é, tire os olhos daquilo que tem te frustrado, como se fosse o seu fim. E olhe para aquilo que te frustrou como uma escola, como um treinamento. Todas as pessoas que você vê sendo bem-sucedidas, vencendo, rompendo, elas um dia fracassaram. Elas um dia se frustraram. Às vezes a gente vê só a parte bonita. Você vê a bailarina dançando, mas você não vê o pé dela todo calejado. Você não vê quantas situações ela viveu. Quanto remédio ela teve que usar, às vezes, para suportar dores. Eu tenho amiga bailarina, quantas vezes para dançar, teve que tomar remédio forte para aguentar subir numa ponta de pé, porque desgastou os ossos de tanto treinar, de tanto treinar. Aí todo mundo vê dançando, lindo, perfeito. O passo perfeito, parece uma pluma. Mas só ela sabe o que custou a ela. Então, às vezes, você vê a vida da outra toda certinha. E isso ainda acentua mais a sua frustração. Porque você se compara. Eu quero te dizer, a comparação é filhote da frustração. A inveja é filhote da frustração. Você olha para a outra e você vê a outra sendo tudo que você não conseguiu ser. Para com isso. Olha para as sementes que Deus colocou nas suas mãos. Para de ficar refém daquilo que te falaram no passado. Você não vai dar nada na vida. Você é uma menina muito difícil, você é uma menina escandalosa, você é burra. Aí a gente fica lá presa no passado. Frustrada, angustiada, se sentindo menor. E Deus falando, eu tenho planos a seu respeito, eu tenho planos a seu... Eu é que sei que planos eu tenho a seu respeito. São caminhos de paz, não de mal. Mas a gente prefere acreditar no que o diabo diz, no que Hollywood diz, no que as revistas dizem. E isso só acentua e nos aprisiona
na frustração. Lia estava focado naquilo que ela não tinha, até o dia que ela viu, eu tive o 4º filho. Então agora, eu vou louvar ao Senhor. Eu vou louvar ao Senhor. E a vida muda. E a vida anda. E ela está na linhagem do Messias. E ela que ficou no túmulo da família. Parece uma coisa esquisita falar isso, né? Mas é motivo de honra. Ela ter sido enterrada na mesma gruta de Abraão, Isaac e Jacó. As matriarcas. Quem é a matriarca? É Raquel. Lia está enterrada lá. Eu queria que você fechasse os seus olhos e desse uma olhada generosa para a sua vida. Agora, sua vida atual. E você fosse honesta com você. E respondesse aí para você mesma. Como você está lidando com as coisas que não saem do jeito que você esperava? Como você está lidando com o não de Deus? Com a impossibilidade? Com a decepção? Que gera aquele sentimento de não acredito que isso não deu certo. Eu me empenhei tanto, eu trabalhei tanto, eu desejei tanto. Que tal você trazer a memória que te pode dar esperança? Será que você é capaz de se lembrar de todos os sims que você recebeu? De tudo que você planejou e deu certo? De tudo que você sonhou e se concretizou? Das bênçãos que você nem pediu, mas recebeu infinitamente mais? Será que você pode se lembrar? Porque nós nos concentramos naquilo que não deu certo. E às vezes levamos uma vida inteira encerradas no cárcere da frustração. Tem mulheres que não se frustraram, não. Elas são frustradas. Elas pararam nesse lugar. Elas não passaram por um vale, elas ficaram no vale. Elas não romperam, elas ficaram lá. E isso tornou você uma mulher dura, amarga, invejosa, mal agradecida, insatisfeita, com autorrejeição, baixa autoestima. Minha linda, o Senhor não vai te dar tudo que você quer, não. Mas certamente, os caminhos dele para nós são bem mais elevados. E você precisa de confiar. Que ele é o único capaz de transformar maldição em bênção. Fracasso em triunfo. Miséria em abundância. Ele é o único capaz de fazer isso. Talvez não vai ser rápido, não vai ser imediato. Talvez você nem vai nem perceber. Mas o fato é que, de fato, ele faz com que todas as coisas cooperem conjuntamente para o bem daqueles que o amam. Ele não arquiteta o seu mal, mas ele transforma as situações que são inerentes aos seres humanos, porque nós estamos nessa terra, para o nosso bem. Então, aquilo que não te mata, te fortalece. Esse é o plano de Deus. Que da sua frustração nasça força, resiliência, aprendizado, conselho, ajuda para quem vai precisar.
Você vai falar, eu já passei por aqui, eu conheço esse caminho. Vai ficar tudo bem. Aguenta firme. Ele disse, no mundo vocês terão aflições. E dentro das aflições estão as frustrações. Quantas vezes a gente pensa, Senhor, mas por quê? Mas por quê, Senhor? Você já perguntou ao Senhor essa pergunta? Mas por quê, Senhor? Por que aconteceu assim? Por que foi assim? Por que o Senhor permitiu assim? E a gente tem que mudar essa nossa oração, porque ficar perguntando por quê não vai nos ajudar em nada. A não ser aumentar a nossa raiva, a ira, a murmuração. Mas se você fala, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que o Senhor me ama. O Senhor não me negou o seu próprio filho. Jesus, o Senhor não negou a sua própria vida. E eu descanso no seu amor. Eu escolho descansar. A gente fica lutando, recalcitrando contra os aguilhões. Nós que somos mulheres queremos ter o controle. Então para nós a frustração pesa muito mais, porque a gente quer mandar na situação. E nessa semana eu vi um vídeo que ilustra muito bem isso. Uma moça é empurrada no rio. E quem empurrou a moça só falou assim, confia no rio. E empurrou ela. E ela afundou e ela começou a se debater no rio, até a hora que ela cansou de brigar contra o rio, e ela soltou o corpo e deixou o rio levá-la. E ela chegou exatamente onde ela tinha que chegar. Para de brigar com Deus, porque as coisas não saíram do jeito que você queria. Não se afaste da sua única real fonte de cura. O Senhor pode usar o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra, os remédios. Bendito seja Deus pelos remédios. Ele pode usar muitas coisas, mas Ele é a fonte completa. E sem Ele, todo o esforço profissional pode ser eficaz por um tempo. Mas o que realmente te cura e te dá uma outra perspectiva de futuro é o que Ele faz em nós. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor tem caminhos de paz e não de mal. O Senhor tem pensamentos bem mais elevados que os nossos. E nós queremos deixar aos teus pés aquilo que não deu certo. Aquilo que nós planejamos e saiu diferente. Aquilo que nós perdemos e não dá mais para ser recuperado. A raiva, a inveja, a rejeição, a insatisfação que vieram da nossa frustração, sonhos desfeitos, relacionamentos quebrados, nós deixamos aos teus pés, porque o Senhor é que pode consertar um coração quebrado. O Senhor é que pode tirar o nosso fardo pesado e nos dar o seu fardo que é leve. Ensina-nos a olhar as circunstâncias, Senhor, não como cárcere, mas como escola. Treina o nosso olhar e o nosso coração, para quando o rio bravo nos alcançar, a gente deixar Ele nos conduzir. Tu és o rio, Senhor. Tu és o rio. Nós queremos que o Senhor nos conduza e nos leve aonde o Senhor quiser nos levar. Deus abençoe vocês. Deixa o Senhor abrir esse cárcere. Amém? Porque todas as coisas, diga todas as coisas cooperam conjuntamente para o meu bem. Porque eu amo o Senhor. Deus abençoe vocês.